de quem? A tabela do Mendeleev. E aí, isso aqui tudo são as propriedades periódicas. Então, olha lá, na última aulinha, a gente pegou 5 das propriedades, foi ainda bem que Luana falou, senão já ia passar para outra. Olha lá, 2 crescem num sentido e 3 na outra. É o que a gente vai precisar. Para cá, a gente vai ver raio atômico e eletropositividade, com esse sentido de crescimento. Do outro sentido de crescimento, eletronegatividade, energia de ionização, afinidade eletrônica. Para cá, nós discutimos raio atômico, que eu já vi com vocês na última aula, e eletropositividade. Densidade e volume é só sentido de crescimento. Tá? E depois eu queria que vocês dessem uma olhadinha na apostila, sentido de crescimento, de densidade, de ponto de fusão, ponto de ebulição. Isso aqui ele não pede definição, só pede sentido de crescimento. É só você fazer uma tabelinha para você, colocando, cresce para um lado, cresce para o outro. Mas essas 5 que eu passei para vocês, eu preciso que vocês saibam o quê? O sentido de crescimento. Tá? Perfeito? Então, beleza. Então, bora lá. Vamos ver agora eletropositividade. Deixa eu ver se está no outro aqui, no outro slide. Não, não está. Mas vamos deixar aqui por enquanto. Então, nota lá. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Rafael, tá aí? Eu sim. Rafa, faz um favor para mim. Faz a distribuição eletrônica por subníveis e por camada do magnésio 12. 1S2, 2P6, 3S2. 2S2, 2P6. 3S2. Isso aí, boa, Rafa. Fica 2, 8, 2. Isso. Gente, alguém tem dificuldade em fazer isso que Rafael fez? Muita gente tem dificuldade nessa aqui, ó, distribuição por camada. Vê se está claro. Ana, você entendeu isso, filha? A Ana está com caderno. Qual Ana? Eu? Pode ser. Eu entendi. Entendeu? Olha só, Ana Paula, tá tudo bem? Ayane, você entendeu essa distribuição aqui, filha? Olha, que eu entendi, mas quando eu vou fazer camada, eu sempre confundo, porque primeiro você vai olhar os números. Justo. Vamos para cá, Ayane, olha aqui. Isso é comum, filha, não preocupa não, tá? Não é, que eu não entendi isso. Não, calma. Tá? Tem muita gente que fica doido com isso aqui. Então, primeira coisa, o seguinte. Esse número 1 aqui, Ayane, ó, ele vai te indicar quem? A camada. Então, na camada 1, na primeira camada, olha o número de elétrons, 2. Tá ele aqui. Na segunda camada, tem que ter o número 2 aqui na frente, ó. É esse e esse. Tudo bem? São quantos elétrons aqui, Ayane? 8. 8. Terceira camada é o que tem número 3. Então, eu teria o quê? 2 elétrons. Entendeu, filha? Ah, entendi. É porque eu pensava que eu ia pegar quando, por exemplo, tá 1S2, aí tem 2 elétrons, aí tá 2S2. Aí eu pegava a primeira camada como 4 elétrons. Não. Entendi. O que fosse S, você estava juntando. Isso. Não faz isso não, pelo amor de Deus. Vamos ver se você pegou o jeitão. Esquece que é o magnésio, tá? Eu vou continuar a distribuição aqui, e aí você vai me ajudar. Então, vamos pensar que, continuando a distribuição, eu tive 3P6, 4S2, 3D, 6. Vamos lá, vamos pensar que nós pegamos aqui o ferro para fazer a distribuição eletrônica. Então, primeira coisa, vamos apagar esse 2 aqui. Vamos lá. Ayane,
Primeira camada, você concorda que continua com 2? Sim. Segunda camada, 8. 8. Terceira camada, 8. não. Ah, Não é não, não. tá 14, porque tem Isso, filha, 3. boa, porque esse aqui também é terceira camada. É que vai ter esse pedaçozinho no meio. Não importa. Você pega todos aqueles que tiverem o número 3 na frente e sai somando tudo. Tá? Então, ele é 14. Tem quarta camada, Ayane? Sim, vai ser 2. 2. Ana Paula, entendeu isso, filha? Sim, Eric, entendi. Entendeu de boas? Karine Pires, Oi, entendi. entendeu? Tem 2. Pedro Pimenta, estamos de boas? Sim. Eduarda? Sim. Tá, beleza, então. Então, bora lá, gente. Vamos voltar aqui para o magnésio nosso. Que eu tinha colocado o magnésio e pedi... Ele estava desse jeito a nossa distribuição. E aí eu pedi a Rafael que fizesse para a gente a distribuição por camada. E ele foi certinho, ele foi 2, 8 e 2. Muita gente boa erra na hora de fazer distribuição, que faz o seguinte. Vamos viajar aqui no potássio 19. Olha o que é a doideira que o povo faz. 2, 8 e 9. Gente, toma em pé igual vaca. Erra. Adianta não. Por quê? Olha para cá, por favor. O potássio, na hora que você faz aqui na tabelinha periódica sua, você tem hidrogênio cá em cima, lítio, sódio, depois que vem o maluco do potássio. O potássio ele está na quarta camada. Opa, aqui só tive 3. Então, muitas... Eric, mas aqui cabe 18. Ué, mas aí tem uma regrinha. Se você não completa a camada de origem, você volta para a camada anterior. Anterior a 18 tem quanto? Vocês concordam que é 8? Então, eu tenho 2, 8, 8, e aí eu jogo um elétron para outra camada. Tudo bem? Eric, eu não sei fazer isso aqui, não. Faz a distribuição eletrônica que você não erra. Se você fizer a distribuição eletrônica, sair somando, igual eu falei com a Iane, separa a Iane, que está na primeira camada, separa o que está na segunda, separa o que está na terceira e na quarta camada. Que aí você não erra. Tá? Se você pensa aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Então, ó, 2 na primeira, segunda, 8, terceira, isso é terceira e isso também, 8. E 1 na quarta. Então, gente, o que nós tivemos aqui? 4 camadas ocupadas, não 3 igual muita gente boa erra na de cima, tá? Mas vamos lá. Já estamos viajando, dando muita volta por uma coisa que eu ia perguntar para vocês aqui. Mas não tem problema não, precisou, me para, tá? Então, olha para cá, por favor, todo mundo. Pedrão, fala para a gente o que é regra do octeto. A regra do octeto é uma regra que diz de que o elemento químico fica estável quando ele tem 8 elétrons na camada de valência. Justo. Um elemento, para ficar estável, não vai unir a outro? Quando ele está se unindo a outro, ele vai tentar uma estabilidade ficando em configuração de um gás nobre. 8 na última camada, excetuando o hélio. Lógico, tem algumas expansões, contrações à regra do octeto, mas a grande maioria segue. Mas vamos lá. Para cá, todo mundo, por favor. Para esse maluco aqui, Karine, Oi. é mais fácil perder 2 ou ganhar 6? Perder 2? Para que ele vai perder 2, Karine? Para ele ficar estável com 8? Com quanto? 8. Espetacular, só. Então, nota, se ele perde esses 2 que estão em amarelo aqui, ó,
Flagra só. Ficou com 8. Ele está estável. É igual ao neônio. Tá? Então, nota, gente. Nesse caso aqui, se ele perde esses 2 elétrons, ele vai ficar com excesso de carga positiva ou negativa? Positiva. 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 Então, nota aqui, ó. Vamos pensar que esse maluco aqui tem 3 positivo, 3 negativo. Aí você vem e faz o seguinte, tchau, você vai ter que perder os negativos. Ele aqui estava zerado. Aí eu venho e faço isso, ó. Perdeu 2 cargas positivas, negativas, desculpa. Então ele ficou com excesso, Luana, de 2 cargas positivas. Ele ficou eletricamente positivo. Então a eletropositividade mede a tendência, mede uma força que o átomo tem em ceder elétrons quando ele faz uma ligação química. Quem gosta de ceder elétrons? Vamos pegar um outro exemplo que eu acho que a gente entende direitinho aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eric, só uma dúvida antes. Fala, Rafa. Eu posso afirmar que, vamos pegar no caso desse magnético, ele é mais estável quando ele perde, quando ele está em formato de cátion, do que quando ele está nessa forma natural? O conteúdo energético é menor, tá? Mas para ele estar estável, para ele ter perdido, ele vai ter que ter se ligado a alguém. Então ele não pode perder do... Não, é tipo polar, cátion, solto, no universo. Até que poder pode, mas não é tão viável, sabe, Rafael? O negócio todo é o seguinte. Ah, Eric, mas na natureza eu encontro vários íons. Espera aí. Ele cedeu o elétron para alguém que se transformou num ânion. Concorda, filho? Então, por exemplo, se você tem lá... por que Caleb, quando dá aula para vocês, ele está explicando absorção de alguma coisa, ele fala que você comer uma feijoada é bom que tenha bastante ácido. Porque o ácido ele ajuda na absorção de ferro 3+. Tá? Então, por exemplo, você está comendo uma feijoada, é bom que seja com laranja. Tá? Então, ela vai ajudar nessa absorção de ferro. Tá? Então, nota, o ferro 3+, ele está estável. Mas para ele formar, ele poderia ter vindo disso aqui, ó. FeCl3. Se eu ponho isso aqui em contato com a água, eu vou produzir isso. Tá? Então, ele veio de alguém que estava estável. Então, em parte, você tem razão em tudo que você falou. Para ele ter vindo daqui, ele veio de um componente que está estável. Entendi. Entendeu, filho? Tá certinho o que você falou, não tá errado, não. Beleza. Obrigado, viu? De nada. Porque quando a gente pensa, Rafael, você fala, pô, mas ele tem uma carga, então ele não vai estar estável. Se você pensar que ele veio de alguém que formou ligação que deu estabilidade, ele veio de alguém estável, tá? Pensa nisso. Então, bora cá. Simbora. Gente, então, se eu pego agora um enxofre é 16. Guilherme, faz um favor para mim, distribui para mim o enxofre, camada e subníveis. 1s2, 1s2, boa, Guilherme. 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2, 3p, deixa eu ver, 12, 3p4. Isso, boa, Guilherme. Essa foi subníveis. Vamos agora por camada. 2, 2, 8 8 e 6. e 6. Gente, 2, 8 e 6. Se isso aconteceu, opa, esse cara ganha 2 ou perde 6? Tem que ganhar 2. Ganha 2. Tem que ganhar 2. E aí eu formo S2-. Então, nota, o enxofre ficou eletricamente negativo. O ferro ficou eletricamente positivo.
Então, a eletropositividade, o magnésio aqui para a gente ficou Mg 2+. Vocês me falaram que ele tem uma grande tendência a perder esses 2 elétrons. Tá? Então, nota aqui. Olha para cá. O que a gente passa a ter aqui é que esse ficou eletricamente positivo, esse ficou eletricamente negativo. Para ficar positivo, tendência a perder elétrons. Para ficar negativo, tendência a ganhar elétrons. Então, olha só, Sandy, olha aqui. Se eu tive aqui 2+, perdeu 2, 2-, ganhou 2. Então, a eletropositividade, anota num cantinho aí para a gente, por favor, moçada. Pronto? Eletropositividade. Mede a tendência. Aí, depois de tendência, põe entre parênteses. Eletro o quê? Eletropositividade. Deixa eu escrever aqui para você. Positividade. Posso falar? Pode. Mede a tendência, em parênteses, força, com que um átomo cede elétrons, ao fazer uma ligação química. Então, essa foi a ideia de eletronegatividade. Então, bora lá. Vamos fazer o seguinte, vou apagar um negócio ali e depois vocês que vão me ajudar. Senhores e senhoritas, para cá. Na minha tabela, lembra lá, até as senhoras bebem. Aqui eu tenho os metais, aqui eu tenho os ametais. Quem gosta de ceder elétrons, metal ou ametal? Ametal. Quem gosta de ceder. ACD, metal. Isso, não é receber. Então, vamos lá, quem gosta de doar. Então, os metais, eles doam. Então, eles ficam mais eletropositivos. Enquanto os ametais vão ficar eletricamente negativos. Ou seja, a eletropositividade, ela cresce no sentido em que eu aproximo muito dos metais. Tudo bem? Então, vamos lá. O lítio, 2 e 1. O potássio, 2, 8, 8 e 1. Então, notem aqui, gente, por favor, todo mundo para cá. Nota aqui o seguinte. Os dois têm um elétron na última camada. Mas aonde eu retiro com mais facilidade? No potássio, que está na quarta camada, ou no lítio, que está na segunda? Eduardo. Oi. Tá bom, filho? Beleza? Beleza. Eduardo, me ajuda aí. Onde que você vai tirar com mais facilidade o elétron? Do potássio, que tem um elétron na quarta camada, ou do lítio, que tem um elétron na segunda camada? Vixe, Eric, eu não sei não. Então, olha para cá, Eduardo. Oi, quem está falando? Vai ser do que está mais longe do núcleo, não? Acho que é. Justamente, perfeito. Eduardo, olha para cá, por favor, filho. Não sei se você lembra
dessa formulinha lá de Michele, quando vocês estão estudando lei de Coulomb, a força de atração entre as partículas eletricamente carregadas colocadas a uma distância determinada. Você tem duas carguinhas pontuais, se forem de sinais contrários, é uma força de atração, de cargas de mesmo sinal, força de repulsão. Então, isso aqui está a uma determinada distância, elas vão se atrair ou se repelir. Então, vamos pensar aqui que elas estão se atraindo. Tudo bem? Constante, 9 vezes 10 da nona. E aqui, pensa, núcleo, elétron. Então, eu tenho força atrativa. Tá? Eu tenho uma blindagem. Agora, olha aqui, Eduardo. Nesse caso, você tem aqui 4 níveis ocupados. Então, o seu raio é maior do que aqui que eu tenho 2 níveis ocupados. Concorda, filho? Então, Sim. nesse caso, se eu aumento a distância, Eduardo, o que você faz da força? Diminui. Diminui. Então, se a distância desse aqui é muito grande, tá? Se a distância é grandona, o que vai acontecer? Yane, foi você ou o Karine que respondeu? Foi eu, é. Yane, olha para cá. Se a distância é grandona, a força é pequenininha. Se eu estou atraindo esse aqui com uma força muito pequena, é fácil de eu tirar ele. Então, ele fica com mais facilidade positivo. Por isso que cresce para baixo na tabelinha nossa. O potássio está aqui, o lítio está aqui. Entenderam por que ele cresce nesse sentido? Luana, você entendeu isso, filha? Sim, Eric. Beleza? Então, joia. Daniele, você está entendendo? Sim, Eric. Beleza. Laura, posso seguir? Pode. Então, beleza. Então, vamos apagar essa bagunçada toda daqui para a gente ver outra coisinha. Então, os 2 primeiros, que foi que foi eletropositividade e raio, já foi para a conta. Agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai trabalhar uma coisinha chamada eletronegatividade. Então, eu gostaria muito que, enquanto eu estou apagando aqui, vocês dessem uma lidinha em eletropositividade, que vocês acabaram de anotar aí que eu pedi. Tá? Tenta memorizar que daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta a respeito disso aí para vocês. Tá bom? Então, deixa só eu apagar isso aqui, e aí a gente vai para a eletronegatividade. Senhores e senhoritas, vamos para cá todo mundo? Então, bora lá. Aqui o enxofre, 16, eu apaguei, não sei porquê. Enxofre, 2 menos. Então, bora aqui, ó. Jales. Jales não tá aí. Alexia. Oi. É porque eu Jales, tinha tava chegou. vazio, Daqui a pouquinho eu pergunto para a Alexia. Jales, nota o seguinte. Defina a eletropositividade, Jales. Nós acabamos de ver. Ô, Eric, eu perdi porque eu tava lavando Perdeu? vasilha. Chegou atrasado, Eu acabei né? de Alexia, chegar. você estava aqui, filha? Eric, Na ela hora tava que eu batendo defini? barrão, Eric. Tava lavando. Oh, Média tendência força-se com que um átomo cede elétrons para fazer uma ligação. pronto. Mede a tendência que um átomo tem em ceder elétrons quando ele faz. Agora, Luana, aproveita para mim. Eletronegatividade é tudo o contrário disso que nós definimos. Então, eletropositividade é a medida da tendência de ceder elétrons. E eletropositividade? Não, espera, você quer saber eletropositividade ou negatividade? A positividade, nós não falamos que foi a tendência que ele tem em ceder elétrons? E agora eu quero a eletronegatividade. É de atrair elétrons. Justamente, é o contrário. Então, mede a tendência que um elemento tem, que um átomo tem em atrair elétrons quando ele faz a ligação química. É justamente o contrário. Tá? E, logicamente, o sentido de crescimento ele vai ser contrário de eletropositividade.
Quem é o elemento mais eletronegativo da tabela? Desculpa, povo. Ai, ai. Vamos lá. Qual é o elemento mais eletronegativo da tabela? Flúor. Flúor. Por que eu não posso falar, Aninha? Você voltou da conversa com o Caleb? Voltei faz um tempinho já. Ô, homem terrível, hein? Vamos lá. Olha só, Aninha. Por que eu não considero o hélio como o mais eletronegativo? Porque ele já tá estável, aí ele não vai Ele atrair. está estável, ele tem tendência a atrair, Aninha? Tem não. Nem se a vaca tossir, não tem mesmo, tá? Então, a eletronegatividade é a tendência que ele tem em atrair. Agora, gente, olha o que muita gente boa de serviço erra. Tá? Ítalo, olha aqui, filho, por favor. Tenta traduzir isso aqui para mim, Ítalo. Afinidade eletrônica. Nota, se ele está afim, o que ele está querendo, Ítalo? Eu acho que quando você vai adicionar um elétron, você vai estar ganhando carga negativa e com isso vai liberar energia. Ô, Ítalo, você foi muito feliz no que você falou. Olha aqui, gente, presta atenção na diferença. Olha lá, o Ítalo, ele falou uma coisa muito legal. Você está adicionando elétrons. Presta atenção na diferença. Eletronegatividade, eu estou adicionando elétron? Não estou, não. Eu estou tendo uma força de atração. O elétron, ele ainda continua com o elemento. Na afinidade eletrônica, não é força de atração, não. Eu estou pegando um elemento e estou fazendo o quê? Vap! Jogando um elétron nele. Ele está transformando num íon. Ele está ganhando elétron. Viram a diferença? É isso que eu queria muito que vocês verificassem. A diferença dessas duas aqui, ó. Muita gente fala, Érica, afinidade eletrônica está afim de elétrons. Então é a mesma coisa de eletronegatividade? Não é, não. Porque aqui ele atrai, no de cima ele ganha. Tá? Se você tem, por exemplo, uma ligação H ligado a H, esse núcleo atrai esse elétron. Esse núcleo atrai esse elétron. Então, os elétrons eles vão para um ponto médio, porque tem mesmo eletronegatividade. Então, formei a ligação com eles num ponto médio. Se eu tenho eletronegatividades diferentes, eu vou formar polo. Então, Érica, o cloro é mais Oi, filho, pode falar. não, eu não entendi muito bem a afinidade, não. Tá bom, vou te mostrar agora. Luana que falou? É. Lu, olha para cá fazendo um favor, Luana. Nota o seguinte, o cloro, ele tem... Érica, tá cortando.